Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Stock Forbes, que vai tratar sobre as perspectivas econômicas para o estado de São Paulo, após o término da atual etapa de quarentena. Um assunto bastante pertinente para esse momento. Estamos vivendo momentos de bastante incertezas, né? Eu acho que é importante nós tratarmos de assuntos que nos ajudem a enxergar alguma coisa nos próximos dias e semanas. O nosso plano é que a live dure por volta de 1 hora. Nós vamos deixar os 10 minutos finais para perguntas. Podem mandar suas perguntas, nós vamos selecionando, mas nós vamos deixar para fazê-las no final. Tá? Nós estamos recebendo hoje o Wilson Mello. Ele é bacharel de Direito pela PUC de São Paulo, tem bastante experiência na área jurídica, atuou por 15 anos no escritório Machado Meyer, iniciou carreira executiva no Walmart Brasil em 2004 como vice-presidente de assuntos corporativos e desde então tem exercido cargos de liderança em diversas companhias, foi diretor jurídico de novos negócios da Tishman, vice-presidente de assuntos corporativos da BRF, onde também exerceu o cargo de vice-presidente de assuntos corporativos. Também foi vice-presidente e secretário-geral da Danone, antes de aceitar o convite do governador João Dória para presidir a Invest São Paulo. Ao longo da carreira, Wilson atuou em entidades setoriais como membro do Conselho de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercado, da Abras, membro da diretoria da Associação Brasileira de Anunciantes e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Mello chegou à Invest SP com o objetivo de aprimorar o nível de excelência da agência na atração de investimentos e para implementar novas formas de atuação para que a Invest auxilie no desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bom, o currículo é extenso, assim como a experiência do nosso amigo Wilson. Wilson, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar da nossa live, compartilhar com a gente a sua experiência que você tem adquirido em tantos anos. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos assistem hoje. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse processo de retomada da atividade econômica gradual e responsável que a gente pretende implementar no estado de São Paulo. Eu tenho uma pequena apresentação aqui que vai me ajudar a guiar um pouco e orientar esse nosso bate-papo. A ideia é que eu faça essa apresentação provavelmente 15, 20 minutos, e depois a gente abra para debates, para perguntas e respostas, a minha sugestão é que a gente faça isso de uma forma bem informal, não há necessidade de nenhuma formalidade para que a gente possa conduzir esse bate-papo e essa discussão hoje aqui com o apoio e o convite do Stock Forbes. Como o Claps mencionou, eu tenho uma experiência grande em escritório de advocacia, trabalhei por 15 anos num escritório grande aqui em São Paulo, depois fui para a iniciativa privada, onde trabalhei em alguns setores, tive experiência também com entidades, mas no último ano e 4 meses eu tenho me dedicado ao setor público, aceitei o convite do governador João Dória para assumir a presidência da Invest São Paulo, que no final do dia é o grande canal de interlocução entre o setor produtivo, o setor privado e o setor público no estado de São Paulo. O que nós fazíamos na Invest São Paulo antes da crise e o que nós vamos fazer depois da crise é cada vez mais aprimorar a interlocução e o diálogo com o setor privado, com o objetivo de ter no estado de São Paulo o melhor ambiente para a produção, para o desenvolvimento econômico. E durante essa crise da pandemia do Covid-19, a gente tem atuado no comitê de crise, mas com também uma visão muito empresarial, uma visão muito dedicada a
aos aspectos dos impactos econômicos que a crise do coronavírus impõe para toda a sociedade. Então, eu vou começar essa minha breve apresentação apresentando para vocês um pouco de como está a situação da saúde no estado de São Paulo, para que depois eu possa explicar o que é o Plano São Paulo, que é o plano de retomada gradual da economia. Nesse slide que vocês estão vendo, vocês têm um resumo da situação de hoje no Brasil e em São Paulo. São Paulo é o epicentro da crise do coronavírus no Brasil. Nós temos 26.158 casos, um aumento de 9% do dia anterior para hoje. São 2.247 óbitos, um aumento de 10% do dia anterior. Olhando à direita, vocês vão ver aí os casos do Brasil, 78 mil, quase 80 mil casos, com 5.500 óbitos. Ultrapassamos a China em óbitos, estamos próximos de ultrapassar a China também em número de casos. O que eu queria aproveitar nesse slide ainda pode voltar, por favor? Nesse slide ainda dizer para vocês que nós levamos 32 dias entre a primeira morte e a milésima morte. Foram 32 dias. E da milésima morte até a morte de número 2.000 foram 8 dias. Esse é o ritmo que nós estamos vivendo aqui com a pandemia e a crise do coronavírus. Uma aceleração grande e faz com que o setor de saúde acabe se estressando. No próximo slide, a gente mostra para vocês um pouco das curvas, né? Então, se você olhar aqui, São Paulo é essa curva amarela, 26.158 casos, Brasil é a curva verde, 78 mil casos, e aí você tem logo a seguir a curva da Itália, depois uma curva maior que a dos Estados Unidos, e a curva da China já estabilizada. Eu coloquei esse slide para que vocês possam entender um pouco da velocidade da curva, de como o isolamento social é importante para que a gente possa ter o controle da propagação. Nós não estamos combatendo o vírus não tem vacina, não tem remédio, portanto, nós não combatemos o vírus, nós combatemos a propagação do vírus, a velocidade da propagação do vírus, e nós estamos com uma curva aqui que se assemelha muito à curva da Itália. A Itália está na nossa frente há aproximadamente 30 dias, então nós estamos com uma curva similar à curva da Itália. É importante que vocês vejam aqui no pontilhado como seriam as curvas se você não tivesse o isolamento social. Se você não tivesse isolamento social, você teria a curva em que você dobra os casos a cada dia, você dobra os casos a cada 2 dias. Nós estamos no estado de São Paulo, próximo, e no Brasil, próximo dessa curva de dobrar os casos a cada 5, 4 dias, e essa é a nossa realidade. No próximo slide, é um slide triste, porque é a projeção de mortes no estado de São Paulo. Essa é a projeção que nós temos para o dia 3 de maio, então hoje nós temos 2.247 e nós vamos rapidamente atingir 3.200 ou aproximadamente 3.000 casos até o domingo, até a segunda-feira. A velocidade está crescendo muito, e esses gráficos que eu mostrei para vocês, estou mostrando, eles nos ajudam a balizar a velocidade da propagação, e isso vai ser importante para que a gente entenda o comportamento da curva e que a gente possa falar, sim, em flexibilização, falar em retomada econômica com muita responsabilidade, sempre respeitando a área de saúde, mas que a gente possa já planejar essa retomada, porque o impacto econômico é muito grande. No próximo slide, aqui algo que preocupa muito no estado de São Paulo. Nós tivemos nos últimos dias os piores índices de isolamento social. Nós tivemos o pior sábado, que foi 52%,
Nós tivemos aí depois uma queda muito drástica na segunda e na terça-feira. Nós tivemos 58% de isolamento social no domingo, e aí veja que na segunda e na terça nós já caímos para 48%. E por que eu digo que isso é muito ruim? Porque nós dependemos do isolamento social para que a gente possa controlar a velocidade da propagação e esse planejamento que a gente tem de retomada gradual da economia possa ser implementado. Preocupa muito o fato de que a população de São Paulo, por alguma razão, afrouxou o isolamento, relaxou o isolamento, e isso pode ter um impacto grande lá no dia 11 de maio, no dia 10 de maio, quando a gente planejou iniciar de forma gradual essa retomada econômica. Me preocupa muito, se nós continuarmos com esse nível de isolamento, o tamanho da flexibilização será muito menor do que a gente tinha originalmente planejado para o estado de São Paulo. No próximo slide, a gente tem... O próximo, por favor. A gente tem aqui os dados, o que eu já mencionei com relação a essa queda abrupta do índice de isolamento. No próximo, por favor. Aí agora eu vou apresentar para vocês o que nós chamamos de Plano São Paulo. Desde o início da crise do coronavírus, o governo de São Paulo tomou duas decisões. A primeira, criar um comitê de combate à epidemia, um comitê liderado pelo médico infectologista Davi Wipp. Esse comitê foi criado com o objetivo de tratar a área da saúde, mas na mesma semana foi criado um comitê econômico. Esse comitê econômico é formado pelo vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, o secretário de Fazenda Henrique Meirelles, a secretária de Desenvolvimento Econômico Patrícia Elli, por mim, como presidente da Invest São Paulo, e pelo Nelson de Souza, que é o presidente da Desenvolve São Paulo, que é o banco de desenvolvimento, o banco do estado de São Paulo. Esse comitê trabalha desde o início no sentido de mapear os impactos do coronavírus na economia paulista e também para planejar a sua retomada, a retomada da atividade econômica. Então, como é que esse plano foi feito? Ele foi feito, primeiro, olhando para as experiências internacionais. Como que os países que já enfrentaram essa crise ou estão saindo dela estão se comportando. Quais são as medidas que foram tomadas, os casos de sucesso, os casos de insucesso, os erros e os acertos que foram cometidos. Além disso, a gente também está trabalhando muito com a ciência econômica. A gente tem um grupo importante de consultores e economistas nos ajudando no planejamento dessa retomada e nos ajudando também a montar estudos e dados que possam ajudar o governador a tomar a melhor decisão. Isso faz com que, com esses dois modelos, né, as experiências internacionais e a ciência econômica, a gente crie o Plano de São Paulo, que nada mais é do que uma volta gradativa e responsável da atividade econômica e da vida social. É importante que a gente perceba que o que nós estamos falando aqui não é só da retomada econômica, mas também uma retomada do convívio social. As pessoas estão sentindo falta desse convívio e a retomada econômica naturalmente já traduz e impõe uma volta ao convívio social. No próximo slide, aqui são os princípios que nortearam esse Plano São Paulo. Primeiro, é importante que a gente reconheça que a quarentena foi fundamental. Se nós não tivéssemos feito a quarentena, ao invés de 3 mil mortes agora no final de maio, nós teríamos 40 mil mortes. Essa é a realidade. Durante esse período de isolamento, o que foi feito? Nós conseguimos preparar a estrutura de saúde do estado de São Paulo. Nós conseguimos reduzir o número de utilização de leitos nos hospitais. Veja que com o isolamento social, o número de acidentes, o número de acidentes com moto, com carros, brigas, eventos violentos, tudo isso foi diminuído. Os traumas reduziram em 50%, isso tudo desestressou a estrutura
hospitalar e a gente pôde, então, se dedicar exclusivamente ao combate do coronavírus. Isso fez com que a gente se preparasse, nós devolvemos vários leitos que estavam sendo ocupados nos hospitais públicos para santas casas e casas e hospitais de benemerência, numa transferência gradual e organizada desses pacientes para outras estruturas, liberando espaço nos hospitais, e com isso a gente conseguiu estruturar. Nós temos 7.000 leitos de UTI no estado de São Paulo, 3.500 sendo utilizados para outras comorbidades, e nós criamos, além desses 7.000, mais 1.800 leitos de UTI, e temos agora a capacidade de montar mais 1.500, se for necessário. Nós adquirimos 3.000 respiradores da China, que começaram a chegar essa semana, 500 por semana até o final do mês de maio. Depois, se nós tivermos tempo, eu vou contar um pouco como foi esse processo de aquisição. Não foi algo simples, mas que é uma experiência interessante que eu gostaria de dividir com vocês. É importante que vocês entendam que os países que iniciaram a retomada, eles fizeram isso entre o 40º e o 60º dia depois do início da quarentena. Nós, aqui em São Paulo, vamos fazer isso no 47º dia. Então, nós não estamos fazendo nada de diferente do que o resto do mundo fez. Essa retomada está condicionada à questão da saúde, e eu vou falar um pouco mais em detalhe sobre isso. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de testagem rápida. Hoje o governo de São Paulo lançou o programa de testagem em massa, e aí é importante que a gente entenda que testar em massa não significa testar todo mundo. A testagem em massa, ela será feita nos mesmos, e aí eu vou falar de uma maneira não técnica, mas ela será feita nos mesmos moldes de uma pesquisa eleitoral, em que você faz os testes num grupo reduzido, mais significativo da população, e aí você extrapola o resultado dessa pesquisa, dessa testagem de forma estatística, em que você consiga entender o comportamento do vírus na população como um todo. Essa retomada depende da capacidade de atendimento do sistema de saúde regionalizado, e eu vou falar também sobre isso. Essa retomada será, além de gradual, ela levar em consideração as regiões do estado. Então, nós vamos dividir o estado de São Paulo pelas cidades e pelas regiões em que essas cidades estão localizadas, e aí nós vamos criar áreas verdes, amarelas e vermelhas no estado, e somente aquelas que são consideradas áreas verdes poderão ter a flexibilização. Nós temos também os setores, nós vamos olhar os setores de menor risco de contaminação e maior vulnerabilidade econômica, e também a questão das conversas setoriais, que eu vou entrar no detalhe no próximo slide, por favor. Bom, nós temos toda a parte a estrutura física já está completa. Nós já criamos essa estrutura de saúde para que a gente possa enfrentar esse vírus. Nós já temos os estudos e nós já temos os trabalhos de impactos econômicos. Nós contratamos a FIP, e a FIP já identificou por atividade econômica o impacto que o coronavírus trouxe para essa população, para esses setores industriais, comerciais e de serviços, e com isso a gente está hoje preparado para tomar a melhor decisão nesse sentido. No próximo slide, aqui está a estratégia do Plano São Paulo. Então, nós continuamos com a estratégia de que a preservação de vidas é o nosso principal objetivo. Nós não vamos abrir mão do critério da ciência médica. A primeira palavra será dada pela área da saúde. Essa volta será gradual e responsável. As decisões serão baseadas em dados, evidências e na ciência. Como eu já mencionei, nós vamos fazer isso em fases e com muita conversa com os setores. O que nós não podemos e não vamos fazer? Uma flexibilização aleatória, uma abertura desordenada, e nós não vamos, em momento algum, desrespeitar os critérios da saúde e da ciência. No próximo slide, eu vou explicar para vocês
como é que vai funcionar os critérios para essa retomada. Primeiro, nós temos um critério que é de saúde. O primeiro crivo, a primeira análise, quem vai fazer é o sistema de saúde. Então, será feita uma análise da disseminação da doença, como é que ela está sendo disseminada no estado de São Paulo, a capacidade do sistema de saúde por município e a capacidade de testagem que nós vamos ter no estado e também nos municípios. Uma vez que o sistema de saúde seja analisado, a Secretaria de Saúde vai informar para o governo de São Paulo quais são as cidades no estado de São Paulo que estão com um estresse adequado ou uma capacidade de atendimento adequada para o combate ao coronavírus. E essas cidades serão classificadas entre verde, amarela e vermelha, e somente aquelas que serão consideradas cidades verdes poderão ter a flexibilização e a retomada da economia. É importante aqui mencionar que uma cidade verde que tenha uma interdependência, uma cidade verde que esteja muito próxima de uma cidade vermelha, ela também vai ser impactada e nós vamos considerar, portanto, a região. Então, uma soma de cidades verdes permitem que eu considere uma região autorizada para a retomada da atividade econômica. Se em meio de cidades verdes eu tenho uma cidade preponderante que seja vermelha, que tenha uma influência sobre as demais, essa região será considerada vermelha. Esses critérios aqui obedecem o que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde e o que foi feito também em outros países como Alemanha e Estados Unidos. Uma vez definido o critério de saúde, nós vamos para os critérios econômicos. Então, nós precisamos uma clara definição dos protocolos setoriais. Aqueles setores que puderem voltar a trabalhar terão que voltar com um protocolo rígido de saúde e higiene no ambiente de trabalho. Cada setor vai ter o seu protocolo específico e eu explico como é que a gente chega lá nos slides seguintes. A gente tem que ter uma adesão à população às restrições sociais e a definição, como eu disse, por região e cidade nas medidas de retomada. No próximo slide, vocês verão que os protocolos, todos os protocolos setoriais, eles levarão em consideração 5 dimensões: o distanciamento social, a higiene pessoal, a sanitização de ambientes, a comunicação e o monitoramento. Isso significa que todo o protocolo setorial que está sendo discutido com os setores, eles terão 5 dimensões e uma regra para cada uma das dimensões. O distanciamento social numa loja comercial de rua será definido por esse protocolo, que será diferente ou poderá ser diferente do distanciamento social num escritório. A higiene pessoal muito provavelmente será a mesma, mas a maneira como você vai introduzir isso, obrigando a disponibilização de álcool gel nos comércios, a utilização de máscaras. Aí você tem a sanitização de ambientes também como uma dimensão, a comunicação e o monitoramento. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre como nós estamos discutindo com os setores. Aqui nós dividimos o estado de São Paulo por setores específicos e cada secretário de estado, seja pela afinidade da pasta, ou seja pela sua própria experiência pessoal, foram designados para ter conversas setoriais. Então, aqui está a lista das pessoas. Então, eu vou apenas citar as que eu estou diretamente responsável, porque são vários setores, vocês estão vendo por aí, e essa apresentação, se vocês quiserem, pode estar disponibilizada depois. Eu estou responsável pelo setor automotivo, eu tenho responsabilidade pelo setor de comércio, junto com o secretário da Habitação, Flávio Amari. Tenho o setor de máquinas e equipamentos, químicos e plásticos, e a área de serviços. Também a área de têxtil, confecção e calçados. No próximo slide, vocês vão entender um pouco do cronograma, né? Entre 25 e 29 de abril, nós fizemos rodadas com todas as associações e entidades e também empresas.
nós temos no dia 5 e 6 de maio que consolidar todos esses protocolos, todas essas conversas, para que a gente tenha uma versão final a ser discutida e debatida com a vigilância sanitária e com o Centro de Prevenção ao Covid, que é esse comitê científico da área de saúde, para que no dia 8 de maio o governador João Dória faça o anúncio dos detalhes do Plano São Paulo, para que ele passe a ser implementado já no dia 11 de maio, de forma gradual, uma vez que o decreto de quarentena vigora até o dia 10 de maio. No próximo slide, vocês vão ter aí a dimensão do que já foi feito. Foram mais de 200 protocolos sugeridos por empresas, associações e entidades. Mais de 470 empresas, associações e entidades foram ouvidas nesse período em 150 horas de reuniões que todos aqueles secretários que vocês mencionaram, que vocês visualizaram naquele slide, realizaram. Eu falei com 62 entidades e fiz mais de 30 horas de reunião com todos esses setores. Esse aqui é o último slide da minha apresentação, que mostra um exemplo do que seria um protocolo padrão para a retomada econômica. Então, você vê aí nesse protocolo padrão o distanciamento social, manter pelo menos 1 metro de distância, reduzir o tempo de horário das refeições nos refeitórios e aumentar o espaço entre as mesas, manter funcionários com sintomas de gripe em regime de teletrabalho. E aí a gente entra no detalhe de cada um das dimensões. Esse é o padrão, porque nós precisamos ter uma base, mas cada setor tem a sua peculiaridade. Então, para cada setor que vocês viram ali definidos, nós vamos ter um protocolo específico. E aí, ele pode ser mais restrito ou mais amplo do que o protocolo padrão, jamais menos restrito. Então, eu não sei se tem algum slide posterior, pode passar, por favor? Aqui esse sim é o último slide, em que a gente coloca um pouco das preocupações que os setores passaram nessas escutas setoriais para o governo do Estado de São Paulo. Nós precisamos coordenar e programar para que essa retomada não coloque em risco aquilo que está funcionando. Então, nós temos hoje os setores essenciais funcionando. Você tem os supermercados, as farmácias, os postos de combustíveis, pet shops, você tem lojas de conveniência, lojas de materiais de construção, locadoras de veículos, lavanderias, você tem a indústria funcionando a pleno vapor, naquilo que existe demanda. Então, nós precisamos tomar cuidado para que, ao retomar, eu não coloque em risco aquilo que está funcionando. A questão dos fatores de setores e territórios, né, que a gente já comentou, o alinhamento com os protocolos tem que ser feito de uma maneira muito intensa, previamente à retomada. Nós precisamos que tenha uma coordenação com setores correlatos, e aí eu cito, por exemplo, a questão das creches e escolas, como é que a gente pode falar numa retomada gradual da economia e aos poucos abrindo outros setores, e ao mesmo tempo eu mantenho as escolas fechadas. Então, existe aqui uma preocupação de, pelo menos, as creches e o ensino infantil, a gente consiga, de alguma maneira, coordenar para que haja alguma retomada também das creches e das escolas infantis, para que os pais possam retomar de forma gradual a atividade econômica. Uma preocupação com a dimensão e o dimensionamento do transporte público e privado. A questão dos restaurantes que precisam voltar a funcionar, porque as pessoas voltam para os escritórios, mas se elas não tiverem os restaurantes para poder almoçar, como é que isso vai funcionar? E principalmente um alinhamento claro com os órgãos de fiscalização. A experiência durante a quarentena foi uma experiência complicada, porque nós tivemos o Ministério Público do Trabalho fazendo a sua própria interpretação, nós tivemos muita interferência do Ministério Público do Trabalho na vida da atividade econômica. Nós precisamos fazer essa coordenação, nós precisamos ter muito claras as regras para que o PROCON e a Vigilância Sanitária entendam o novo normal, como funciona. Não adianta querer fiscalizar da maneira como nós fiscalizávamos antes
da crise. É um mundo novo que todo mundo vai ter que se adaptar. Então, nós precisamos de órgãos de fiscalização, principalmente aqueles do governo, que aqui, PROCON e Vigilância Sanitária, que sejam muito mais atuantes no sentido de esclarecer e educar do que de punir e de fiscalizar de uma forma de autuação. Então, todos esses pontos são importantes nesse processo da retomada. Com isso, Alexandre, eu encerro aqui essa apresentação e acho que a gente poderia agora ir para os debates. Eu acho que tem muita dúvida, muita pergunta e eu estou à disposição para responder. Excelente, Wilson. Muito bacana a apresentação, mostra que o governo realmente está procurando se estruturar para ajudar a população do estado nos próximos dias. Eu notei que dentro das atribuições que te foram designadas ali no Plano de São Paulo, você tem os assuntos relacionados ao comércio e aos serviços. Quer dizer, me parece que todas são importantes, mas essas realmente estão sendo muito afetadas. Existe algum planejamento, existe algum incentivo, alguma tática que o governo está pensando para fazer essa roda voltar a girar de novo? Bom, Alexandre, você mencionou algo importante. O setor de comércio e de serviços, que efetivamente foi fechado, quer dizer, então o decreto de quarentena, ele fecha todo o comércio e todo o serviço que não é essencial, e a lista de essencialidade ela é restrita ao abastecimento, basicamente. Ela trouxe um problema para toda a cadeia, porque esse é o elo final de toda a cadeia produtiva. Então, mesmo com as indústrias podendo trabalhar no estado de São Paulo, não há nenhuma restrição, nenhuma indústria foi proibida de trabalhar, mas muitas delas optaram ou tiveram que encerrar suas atividades porque não tinha o comércio aberto, não tinha a área de serviços funcionando para que ela pudesse dar vazão à sua produção. Então, nós sabemos que a retomada da economia, ainda que de forma gradual, a sua plenitude precisa que o comércio e a área de serviços sejam liberadas e flexibilizadas. Somente assim a gente consegue preencher toda a cadeia de fornecimento e a cadeia produtiva, e a gente pode aí sim falar numa retomada da economia de uma forma geral. O que nós estamos fazendo? Como eu mencionei, essa retomada não será uma retomada geral. A partir do dia 11, nós começamos esse processo e vamos começar pelas cidades e pelas regiões que tenham a melhor estrutura de saúde, uma estrutura de saúde não só com a capacidade de atendimento em caso de aumento de propagação do vírus, mas também cidades que tenham a situação atual sob controle. Então, isso muito provavelmente vai acontecer no interior de São Paulo, mas quando nós flexibilizarmos em uma região, a nossa ideia é que essa flexibilização seja completa no sentido de abranger comércio e serviços. E a discussão que nós temos hoje é como fazer isso, e não há ainda nenhuma restrição nenhuma distinção entre comércio de rua e comércio de shopping center. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 550 shopping centers. Desses 550, 177, estou falando números aí da minha cabeça de lembrança, mas uns 175, 177 estão no estado de São Paulo, sendo que 62 deles no interior. Então, a gente também está considerando, acredito que os shopping centers têm boa condição de controle do fluxo de pessoas, até mesmo porque as entradas são muito controladas, você tem estruturas que têm capacidade, inclusive financeira, para uma questão envolvendo medição de temperatura, disponibilização de álcool gel, limitação do número de pessoas circulando. Então, nós estamos trabalhando para que tanto o comércio de rua como o comércio de shopping center possa voltar a funcionar. O setor de serviços é mais uma questão da gestão da entrada nos prédios comerciais, como vai ser feito isso, e também uma questão de dar o suporte acessório, né? O funcionamento dos restaurantes para que eles possam também ter onde se alimentar.
Bacana. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre as suas atividades da São Paulo, da Invest SP. Como você tem falado, você tem conversado com os investidores estrangeiros? A gente estava vendo até a chegada do coronavírus, um trabalho muito intenso de vocês no sentido de buscar investimentos, tratar com investidores estrangeiros, algumas delegações que foram, né, algumas viagens que vocês fizeram para fora na busca de investimentos estrangeiros. Como é que está a conversa? Como é que estão os investimentos estrangeiros nessa fase em que nós estamos aqui em São Paulo? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho do que foi feito antes da crise, o que nós estamos fazendo na crise e como é que nós estamos planejando o pós-crise. Então, antes da crise, nós tínhamos uma situação muito favorável no estado de São Paulo, né? Em 2019, o PIB nacional foi de 0,89% do PIB brasileiro, enquanto o PIB de São Paulo foi 2,87%, quase 3 vezes o PIB do Brasil. Então, claramente, São Paulo se descolou do restante do Brasil e foi efetivamente o grande motor da retomada econômica de 2019. Imagine se você extrair do PIB nacional esses 2,87% do estado de São Paulo. Então, nós vimos num bom momento aqui em São Paulo. O começo do ano também já tinha sido um ano favorável, um começo favorável. A arrecadação em janeiro e fevereiro vinha melhor do que a arrecadação no ano anterior, o que é um pouco do termômetro da atividade econômica. Então, esse era um mundo que nós estávamos vivendo, muitas viagens internacionais. Nós tivemos algumas privatizações, algumas concessões que foram emblemáticas. Nós fizemos esse ano, logo em janeiro, a concessão de uma rodovia que liga Piracicaba a Panorama, 1.283 quilômetros, sendo 640 de duplicação, investimento de 40 bilhões de reais nessa concessão. Uma concessão que teve muita disputa, que teve um ágio muito grande. A primeira vez que nós tivemos o Fundo Soberano de Singapura, o GIC, investindo numa concessão aqui no estado de São Paulo, junto com o Banco Pátria. Então, era um bom momento e a gente estava, como Invest São Paulo, ajudando em todos esses processos. Fizemos uma viagem grande com empresários para a China em agosto, abrimos o escritório da Invest São Paulo em Xangai. É um escritório que está funcionando, apesar da crise, está funcionando. Nós temos empresas que são empresas associadas a esse escritório, que funcionam, que trabalham. Inclusive, o Stock Forbes é uma das empresas que são associadas e que participam dos eventos e que participam desse momento internacional aí do escritório lá na China. Fizemos em fevereiro uma viagem também para o Oriente Médio, Dubai e Abu Dhabi. Inauguramos o escritório da Invest São Paulo em Dubai. Estamos operando, obviamente, não na mesma situação que nós temos na China, porque a inauguração do escritório foi um pouquinho antes do Oriente Médio também se fechar em virtude da crise. E aí chegamos na crise. O que nós temos feito na crise? Nós estamos ajudando o governo de São Paulo a passar pela crise. Então, eu faço parte do setor do comitê de crise, que cuida da gestão da crise, né? Então a gente agora está tentando sobreviver a essa crise da melhor maneira possível e aí depois temos toda a preparação do plano de retomada, tudo isso acontecendo no meio da crise, e temos agora que preparar o pós-crise. Então esse é o pós-crise, vai ser uma retomada gradual da atividade econômica. Nós temos que olhar com muito cuidado para que a gente não abandone os negócios já existentes. Existe uma preocupação com a manutenção dos negócios já existentes. Então, antes de pensar na atração de novos investimentos que nós vamos fazer como atividade paralela, a gente vai se dedicar muito à recuperação daquelas empresas que estão instaladas e que estão sofrendo e que vão precisar muito do apoio do Estado para a retomada das suas atividades normais. Legal. Já aproveitando uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo,
Você mencionou a questão das licitações e das concessões. Existe alguma programação para acelerar esses programas agora, para depois da crise? Quer dizer, algum setor que o governo pretende ou aumentar as concessões, ou já partir para, quem sabe, uma privatização? A gente via muito na mídia a questão dos aeroportos menores, né, que são aqueles para aviação executiva, etc. Tem a questão do metrô também, da linha 8 ou 9, se não me engano. Quer dizer, como é que o governo está vendo isso? Vai ser uma forma de tentar injetar um pouco de dinheiro na economia? Qual é o plano? Está me ouvindo, né? Eu tinha tirado o mudo aqui. Não, Alexandre, a questão da privatização, as concessões, o programa de privatização do Estado de São Paulo, ele continua, ele não parou. Obviamente, a gente tem que recalibrar um pouco dos aspectos financeiros dessas concessões, desses projetos, porque a gente precisa ter a tranquilidade de que com esse novo sistema, com essa nova situação, a gente vai precisar refazer um pouco da modelagem financeira. Mas, de uma maneira muito objetiva, tudo aquilo que estava programado continua. Nós estamos tomando o cuidado e aproveitando que a legislação permite algumas audiências públicas virtuais. Nós vamos fazer aqui algumas audiências públicas da concessão dos aeroportos regionais virtualmente. Nós continuamos com algumas discussões com investidores, mesmo nesse período de crise. Em resumo, vai ser muito importante para ajudar na retomada econômica que a gente continue firme no nosso programa de desestatização, que tem privatizações, concessões e algumas PPPs. Todas as obras já iniciadas relativas a esses projetos não foram interrompidas. Nós temos o orçamento dedicado, muitos desses orçamentos vêm de financiamentos internacionais, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, nós temos a convicção de que nós temos um papel importante na retomada econômica com esses processos. Nenhum processo foi interrompido ou será suspenso. O que nós estamos olhando é se existe a necessidade de alguma adaptação à modelagem, aquilo que seria uma concessão, eventualmente virar uma PPP, ou o Estado precisar entrar um pouco mais com recursos, porque o setor privado pode estar com alguma crise de liquidez, principalmente nos primeiros momentos. Mas esse ano teremos as concessões dos aeroportos, teremos a concessão do ginásio do Ibirapuera, que é uma obra importante para a cidade de São Paulo. É uma obra que não só vai trazer um novo equipamento para a área de entretenimento, mas o PIU, o Plano de Intervenção Urbana, vai permitir a construção de shopping center, de prédios comerciais e residenciais numa área supervalorizada da cidade de São Paulo, que é a região ali do Parque do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera. Já fizemos, então, a concessão da Piracicaba Panorama. Temos ainda linha 7 e 8 do metrô, linha 8 e 9 do metrô. Já fizemos a retomada da linha 2 do metrô, da linha 6 do metrô. Então, a gente sabe do papel importante que o Estado terá na retomada da atividade econômica no pós-crise. Bacana. Wilson, a gente também tem muita procura, e até tem uma pergunta aqui, além dos... Estão te elogiando aqui pela apresentação clara, objetiva, etc. Mas tem algumas perguntas, e é bastante recorrente no nosso dia a dia, e acho que está ligado à Invest São Paulo, é a questão energética, né? E a gente vê uma preocupação muito grande do Estado na questão das energias renováveis, né? Do sistema eólico, do sistema solar. Eu vi que isso é um fato que pode gerar muito emprego, né? No âmbito dos investimentos. Fala um pouquinho para a gente. O São Paulo também tem facilitado as licenças. Como é que você tem atuado no assessoramento desses investimentos no setor energético, aliás? Bom,
A primeira informação importante é que nós temos uma nova CETESB, né? A CETESB, desde 2019, ela, na nova gestão aqui com o governador João Dória, nós procuramos levar para a CETESB essa mesma visão da iniciativa privada que a maior parte do governo tem. Então, o governador João Dória vem da iniciativa privada, 70% dos secretários de Estado vieram da iniciativa privada, então a mentalidade do governo é uma mentalidade de iniciativa privada. Então, nós levamos para a CETESB essa mesma preocupação e a gente conseguiu reduzir bastante os prazos de atendimento. Nós temos uma meta de atendimento de 60 dias, essa média era de 180 dias, e agora já caiu para 90, e o nosso objetivo são 60 dias. Nós resolvemos criar novos modelos de priorização. Antes, na CETESB, você tinha uma fila que era uma fila estática, então o processo entrava, ele era o número 100, e ele então seria analisado depois que os 99 na frente dele fosse analisado. Hoje, além de nós respeitarmos essa fila, nós também temos alguns critérios de prioridade, de priorização por impacto econômico, por geração de emprego e renda. Então, aqueles processos que devem ser tratados de uma forma diferenciada estão sendo com mais agilidade, porque é assim que tem que ser feito, não há nenhum tipo de violação à isonomia. Na verdade, a gente trata os que são iguais de forma igual e aqueles que são desiguais de forma desigual. A parte de energia solar é algo importante. Nós temos uma fabricação importante aqui no estado, a gente tem apoiado muito essas empresas, a gente tem feito alguns projetos específicos, inclusive com benefícios fiscais para importação dos insumos, das matérias-primas para essas indústrias. Começamos agora um projeto que eu acho importante, que é a testar como é a utilização de energia solar nas represas. Começamos com um projeto pequeno na represa de Guarapiranga, que serve como um piloto para que a gente depois possa expandir isso para outras áreas. Esse projeto, além de geração de energia, ele tem uma função importante de proteção das represas, porque diminui o impacto da insolação e da evaporação das águas, então mantém também o nível das represas. Então a gente tem dado um destaque grande. Nós temos trabalhado firmes para que a gente tenha o mais rapidamente possível uma termoelétrica a gás no estado de São Paulo. O estado de São Paulo perdia em competitividade para outros estados como Rio de Janeiro e Sergipe com relação à parte tanto de CETESB como a parte tributária. A gente não era competitivo nos leilões que o governo federal fazia. Resolvemos isso. O último leilão, a competitividade estava lá, nós acabamos, a empresa que estava competindo para levar isso para Lins, acabou não levando esse leilão por uma questão de que aquele ganhador já tinha uma usina termoelétrica, ele ia fazer uma expansão, então o custo fixo dele se diluiu para esse segundo projeto, mas eu tenho certeza de que nós temos a competitividade necessária para que a gente tenha uma usina termoelétrica a gás no estado de São Paulo. É fundamental, nós vamos ter gás do pré-sal, e se nós não tivermos uma usina termoelétrica a gás, a gente vai começar a queimar gás ao invés de utilizá-lo como energia. Então, nós temos várias iniciativas nesse sentido, e então nós trabalhamos tanto na questão da regulação, na questão da burocracia estatal, mas também para dar competitividade para todas essas indústrias aqui no estado de São Paulo. Maravilha. A gente está já com quase uma hora de apresentação, tem uns 10 minutos finais aí, as perguntas mais ou menos já foram abordadas aqui no que você explicou. Eu queria te deixar aí, tem uma declaração, por favor, comentar a declaração de hoje sobre a Prefeitura, sobre a não flexibilização a partir do dia 11/5 e o possível aumento das restrições na capital. Ok. Isso é um pouco do que eu falei, né? A gente vai olhar, lá no dia 8 de maio, nós vamos ter uma fotografia do estado de São Paulo sobre
a respeito da situação de cada uma das cidades e das regiões do estado. Essa fotografia vai nos dizer se as cidades estão verdes, amarelas ou vermelhas. O que hoje o prefeito e o secretário Edson Aparecido de Saúde e o prefeito Bruno Covas fizeram foi claramente indicar que a situação de São Paulo, da capital, e eu diria até mais, da grande São Paulo, é uma situação vermelha. E a tendência é que isso não se modifique até o dia 8 de maio. Então, já é possível que a gente faça a previsão, ou até mesmo já é possível que a gente afirme que a cidade de São Paulo e a grande São Paulo, em função dessa classificação da área de saúde como uma área vermelha. E o que é uma área vermelha? É uma área que está estressada do ponto de vista da saúde pública. Nós temos hoje 85% dos leitos de UTI ocupados na cidade de São Paulo, 75% dos leitos de enfermaria. No estado, esse número é menor, 65% de UTI e 52% de leitos de enfermaria. Então, claramente, nós estamos vivendo em São Paulo, lembra que eu falei, nós levamos 32 dias para ter 1.000 mortes e levamos só 8 dias para ter mais 1.000 mortes. Nós vamos até o dia 3 de maio, que é segunda-feira, hoje nós temos 2.247. Nós vamos ter daqui a sexta, sábado, domingo e segunda, nós vamos ter mais 800 mortes no estado de São Paulo. Cerca de 800 mortes. Então, é claro que a flexibilização que nós estamos discutindo aqui hoje, ela é necessária, mas ela, como eu sempre mencionei, ela é gradual e ela parte de áreas não estressadas. Áreas que vão ter um bom sistema de saúde, tanto para leitos de UTI como leitos de enfermaria, uma baixa propagação, um baixo número de contaminados, e tudo isso vai permitir que a gente comece, inclusive eu acho importante que a gente comece essa retomada em áreas não estressadas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprimorar os protocolos, aprimorar, inclusive educar a população, para que elas utilizem máscaras, para que ela continue na higienização das mãos. Álcool gel e lavar as mãos já é algo que está muito claro na cabeça das pessoas. Precisamos agora conscientizar a utilização das máscaras. Ontem o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, eles obrigaram a utilização de máscaras nos serviços de transporte coletivo, né? Então, tanto o metrô, os trens metropolitanos, a MTU, metrô, ônibus intermunicipais e ônibus municipais, você tem que utilizar máscara. Isso vale também para táxis e motoristas de aplicativo, como o Uber. Então, aos poucos, a população vai entendendo esse novo normal e como que ela deve se comportar. Então, começando pelo interior, nos permite esse aprendizado. Então, respondendo claramente à pergunta, a declaração de hoje reflete a realidade da capital e da grande São Paulo. E não confronta e não está em divergência em nada do Plano São Paulo. O Plano São Paulo sempre considerou, primeiro, o aspecto da saúde, quais as regiões poderiam ser flexibilizadas e quais as que não poderiam. E, inclusive, existe sim a possibilidade de maior restrição se a situação sair do fluxo normal. E aí, de novo, eu encerro essa resposta, lembrando que nos índices de isolamento social que eu mencionei no estado, você viu claramente uma queda. Alexandre, eu, nos últimos 40 dias, eu tenho trabalhado no Palácio dos Bandeirantes, não tenho trabalhado na Invest São Paulo, e eu moro em Alphaville, então eu pego a Castelo, pego a Marginal. Dos 40 dias, nos últimos 37 dias, eu saía daqui, eu não pegava nenhum trânsito, eu ia direto até o Palácio dos Bandeirantes, 25 minutos, 26 minutos. Anteontem, ontem e hoje, eu saí do Cebolão e parei na Marginal. Tinha um grande fluxo de automóveis ali e depois eu fui, sem parar na Marginal, fui andando, mas com muito carro do meu lado, moto passando do meu lado, coisa que eu não tinha visto nos últimos 37 dias antes desse afrouxamento que a população se começou a fazer. Então, se nós não melhorarmos esses índices de isolamento, é possível sim que a gente tenha mais restrição, principalmente na capital e na grande São Paulo.
Você falou uma coisa no começo que é muito importante, né, Wilson? Não existe remédio, não existe vacina. Claro que está todo mundo querendo cuidar da vida, ganhar a vida da forma que é possível, mas realmente é um vírus que a gente não tem como combater a não ser evitando a proliferação. Então, é muito difícil a situação que nós estamos vivendo, tem a ajuda do governo federal, mas ela também, até chegar na ponta aqui, tem demorado, tem muitos problemas, enfim, mas o isolamento, eu acho que é a única forma que a gente vai ter de passar por isso aí, né? Ondas terão daqui para frente, 1, 2, 3, mas o importante é a gente tentar evitar ao máximo a proliferação. Wilson, eu queria deixar... Pois não. Não, eu só ia falar o seguinte, é importante também ressaltar, Alexandre, que o isolamento social não é uma invenção do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo. O isolamento social tem sido praticado desde a China, inclusive com muito maior restrição. Lá eles fizeram o que é chamado de lockdown, né, que a tradução para o português melhor é confinamento. Então as pessoas só podem sair de casa para comprar comida e voltar. Nós nunca tivemos uma situação de lockdown no Brasil e nunca tivemos aqui em São Paulo. A quarentena de São Paulo foi a mais flexível de todas as que foram implementadas. Algumas pessoas reclamavam, olha, Santa Catarina abriu lavanderia. E eu respondo, nós nunca fechamos lavanderia. Santa Catarina abriu a indústria, podem funcionar 50% do turno. Eu falei, nós nunca fechamos a indústria. Então, o isolamento social é algo que foi testado na China, na Europa, nos Estados Unidos e aqui. E aqueles países que demoraram para fazer o isolamento social sofreram mais. Nós fizemos o isolamento no 7º dia depois do 100º caso. Outros países fizeram isso 20, 30 dias depois. E aí você viu o que aconteceu na Itália, na França, nos Estados Unidos. Então eu estou convencido de que o isolamento é a única solução que nós temos para diminuir a velocidade da propagação e dar tempo para que o serviço de saúde pública possa se estruturar. E isso foi fundamental. E isso faz com que a gente tenha conseguido reduzir muito o número de mortes, porque, Alexandre, isso eu aprendi com o Davi Wipp. Um paciente que tenha condições de ser tratado, a chance dele morrer é pequena. Então, nós precisamos dar a todos os pacientes a chance de ser bem tratado. Que tenha respirador, que tenha acesso a uma UTI. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa falecer porque não teve acesso a tudo aquilo que era possível. E isso não está acontecendo em São Paulo. Isso está aconteceu em outros países. Infelizmente está acontecendo em outras cidades do país, como Manaus. Belém agora sofre também. Não está acontecendo em São Paulo. Tudo isso graças ao isolamento e ao planejamento que foi feito. Maravilha. Wilson, vamos chegar ao final da nossa live, já 1h já. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter explicado, por ter deixado claro aí a posição do que vocês têm feito. Queria agradecer também o trabalho que vocês têm desempenhado aí, a dedicação, não é fácil, né? Você ainda tem que se deslocar até o Palácio, né? Encontra pessoas, etc. Tem muita gente que poderia estar numa situação melhor e às vezes ignora os passos que precisam ser dados. Eu queria mais uma vez te agradecer imensamente, dizer que estamos aqui na torcida para que isso tudo logo passe e que a gente volte a se encontrar aí e falar as coisas que a gente precisa falar ao vivo e pessoalmente. Bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu continuo à disposição aí de vocês. Eu acho que a mensagem importante é que, diferentemente de outras crises econômicas que nós vivemos no passado, essa a gente sabe que ela tem uma data, a gente não consegue precisar a data final, mas a gente sabe que existe uma data final. Todo vírus e toda pandemia tem o seu início, o seu pico e a sua estabilização e depois a sua volta à normalidade. E o que a gente precisa é aguentar firme para que a gente possa retomar as nossas atividades com o menor número possível de pessoas que perderam a sua vida e a gente retomar a economia. Eu acredito que o último trimestre do ano vai ser um trimestre de crescimento. A gente tem, obviamente,
o segundo e o terceiro trimestre muito impactados pelo que nós estamos vivendo, seja pelo isolamento e pelas restrições, seja por uma retomada gradual que vai acontecer a partir de agora e que vai contaminar o segundo trimestre, mas o segundo e o terceiro trimestre, mas o último trimestre deve ser um trimestre já de retomada. O Estado também sofre, eu queria só encerrar dizendo que a arrecadação caiu 18% em março, vai cair 32% em abril. Isso faz com que o Estado perca 18 bilhões de reais do seu orçamento de arrecadação de ICMS, sem contar ITCMD, contar IPVA, outras coisas. E a inadimplência, que era de 4%, já está em 12%, ela triplicou no Estado. É natural, as pessoas vão se proteger e vão proteger o caixa, deixando de pagar impostos, e nós vamos ser sensíveis a isso. Então, saiba que o Estado de São Paulo está trabalhando duro, está tentando ser o mais profissional possível, se cercando de gente que conhece melhor a cada uma das áreas. Então, nós temos especialistas na área da saúde, especialistas na área da economia, e a gente tem certeza que tudo aquilo que pode ser feito no sentido de melhorar e minimizar os impactos está sendo feito aqui no estado de São Paulo. Obrigado a todos, uma boa noite. Excelente. Obrigado a todos, pessoal, boa noite, fiquem em segurança e durmam bem. Abraços.